E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, gostaria de trazer uma reação, né, uma revisão, na verdade, de um post que a Receita Federal ela fez na semana passada, acho que no final da semana passada, sobre a reforma tributária. Por que a Receita Federal fez esse post? Eu acho que é interessante contextualizar isso. Muitas pessoas aqui no YouTube, muitos influenciadores grandes, de finanças principalmente, eles começaram a publicar uma informação que, na minha opinião, não condiz, tá? De que, a partir da reforma tributária, com a criação e o desenvolvimento, a atualização, do CIB, do valor de referência principalmente, a sonegação com aluguel ia acabar, e a Receita Federal ia acabar com a sonegação de aluguel, e que o IPTU iria aumentar, tá? Basicamente, esse era o cerne dessa questão, era o resumo, dessas alegações. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição falando sobre essa questão do aluguel, porque eu acredito que a sonegação ela não vai acabar de vez, tá? Ela não vai ser sanada. Então depois desse vídeo você dá um pulinho lá para você ver. Só que o ponto desse post da Receita Federal é que para combater a essas informações que, na sua maioria não condizem com a realidade, ela, se fez valer de diversas informações que também não condizem com a realidade. Então, como contador, como um consultor e como um conhecedor da reforma tributária que eu venho estudando, principalmente desde a promulgação, desde a publicação da lei complementar, eu decidi trazer um react aqui, né, ao vivo com vocês, dessas informações que a Receita Federal ela trouxe, pra gente e discutir um pouquinho com vocês para a gente conseguir, firmar algum entendimento, tá, sobre isso, conseguir, se blindar até certo ponto, né, de informações que são, falsas, que são fake news, que não condizem com a realidade, tá. Então, bora para esse react. Então já tá aqui na tela, como vocês estão vendo, decidi tirar, todo o resto da rede vizinha, porque eu acho que não vale a pena, né, inclusive acho que o YouTube pode derrubar esse vídeo se eu manter. Mas bora lá, vamos para o que interessa. O post é do Ministério da Fazenda em conjunto com a Receita Federal. São 2 órgãos que, no fim das contas, vão trabalhar juntos. Olha que interessante, ele já começa com um post, assim, bem chamativo para um órgão público, né, para um órgão, do nível da Receita, né. Então a intenção da Receita Federal foi querer chamar atenção mesmo, com esse post. Então já começa aqui falando que é mentira, né, o que que é mentira a gente não sabe. E aqui eles colocam diversos influenciadores aqui, né, 3 na verdade, sendo que alguns aqui são bem famosos, né, eles colocam aqui com um X inclusive, falando que eles estão mentindo, né. E qual que é, como eu falei, né, no começo, qual é o cerne dessa questão? Por que eles estão tentando combater isso? Porque com a reforma tributária, vieram alguns novos dispositivos que essa mesma reforma ela preveu, que é a atualização do CIB, principalmente. O CIB, ele nada mais é do que um cadastro do seu imóvel. Ele já existe há algum tempo, só que agora ele vai ser atualizado, principalmente com a inserção de imóveis urbanos, tá? Então, o Sinter, que é um órgão, né, é uma ferramenta, na verdade, integra todos esses imóveis que fazem parte, desse conglomerado aí da Receita Federal, dessas informações, ele vai contemplar agora o CIB. Então essa ferramenta ela vai ter, diversas informações sobre diversos imóveis urbanos e rurais a partir de agora. E para além do CIB, nós também temos a questão do valor de referência que também foi criado, com a Lei Complementar 214 de 2025. Basicamente, esse valor de referência será um valor que tanto a Receita Federal quanto o comitê gestor do IBS, eles vão auferir, eles vão determinar, vão estimar, no fim das contas, para o seu imóvel. Então, é algo próximo daquilo que a gente conhece como valor venal, só a nível de classificação, tá? Não é o mesmo valor. Então a Receita Federal ela vai colher diversas informações de diversos órgãos diferentes, de cartórios, de registro de imóveis, informações mercadológicas também. A Receita Federal vai colher essa informação junto com o comitê gestor do IBS para formar esse valor de referência. E qual é o objetivo desse valor de referência, no fim das contas? Pensando em IBS e CBS principalmente, executar uma fiscalização quando esses 2 órgãos entenderem que, o valor de comercialização de um imóvel, por exemplo, foi abaixo do valor esperado pela Receita e por esse comitê.
Então eles podem usar esse valor de referência como uma base para uma eventual fiscalização. Então, basicamente, esse é o cerne aqui dessa questão. Esses influenciadores, eles estão alegando que, alguns impostos, como IPTU, a partir do valor de referência, principalmente, eles vão subir, vão ficar mais caro, o que não está previsto na legislação, tá. E essa questão aqui do fim da sonegação do aluguel, também por causa do CIB, tá. Inclusive eu já deixei aqui na descrição para você ver, vídeo onde eu mostro, a minha opinião sobre esse fim da sonegação. Então, basicamente, essa é a discussão. A Receita Federal, esses influenciadores eh querendo alcance, querendo visualizações, e estão informando algo que não condiz com a total realidade, quando a gente pensa em reforma tributária, quando a gente pensa em CIB, em valor de referência, e do outro lado a Receita Federal tentando combater, essa fake news, vamos chamar de fake news. Então, a gente passa no próximo post aqui, e aqui que entra o problema que eu acredito, tá. Por quê? Para combater essa onda de informações não condizentes, o que a Receita Federal ela informa? E não há uma tributação nova sobre aluguéis. Isso aqui, na minha opinião, é algo que não condiz com a realidade, tá. Quando a gente observa, a lei complementar que eu informei, está muito claro que vai acontecer uma nova forma de se tributar os aluguéis também. Por exemplo, hoje nós temos o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS já incidem sobre a locação. O ICMS e o ISS, até o momento da reforma tributária, eles não incidiam sobre a locação. Esses 2 tributos eles vão ser extintos para dar lugar ao IBS. A IBS, ela vai incidir sobre a locação. Então, quando a Receita Federal fala que não há tributação nova sobre os aluguéis, isso não é uma verdade, tá? Porque a IBS vai incidir sobre as locações. Não são todas as locações, como eu falei, as empresas do lucro presumido e do lucro real que fazem locações, essas com certeza elas vão ter que pagar IBS. As pessoas físicas que fazem locações, elas vão precisar observar uma regra específica, tá. Basicamente, você tem que ter mais de 3 imóveis alugados, tá, e esses 3 imóveis, mais de 3 imóveis, eles precisam gerar uma renda, uma receita de mais de R$ 240.000 quando você observa o ano passado, tá. Se você ultrapassa esses dois limites, precisam ser os 2, tá. Nesse caso sim, você vira um contribuinte. Ou, observando o próprio ano, tá, essa pessoa física, se, a receita dela de locação ultrapassar em até 20%, esse limite de R$ 240.000 que eu informei, e é corrigido pelo IPCA, ela também se torna contribuinte no próprio ano, tá. Então, a pessoa física ela precisa, observar essas regras para ver se ela vai ser contribuinte ou não. Mas ainda assim, é fato que há uma tributação nova sobre aluguéis, tá. Não condiz com a realidade essa informação da Receita Federal. Aqui também tem um erro muito crasso da Receita Federal, na minha opinião, por quê? Nesse segundo parágrafo, ela fala que os tributos federais, estaduais e municipais foram unificados e passam a se chamar IVA. Da forma que ela escreve, dá a entender que todos os tributos dessas esferas foram unificados, inclusive IPVA e IPTU, como se tudo virasse um imposto só, um tributo só, o que não é verdade. Os impostos que vão compor o IVA são 4, tá, 5, mas eu vou falar aqui 4 de forma principal. A IBS que eu comentei anteriormente, ela vai tomar o lugar do ISS e do ICMS, que serão extintos, e a CBS ela vai tomar o lugar do PIS e da COFINS. Então, IPTU, que é um imposto municipal, e o IPVA, que é um imposto estadual, eles não estarão dentro desse IVA, tá, eles estão fora desse IVA. A forma que a Receita Federal escreveu aqui parece que tá tudo dentro do IVA, mas não. Existe essa segregação. Post ainda menciona o fato do governo estar propondo uma diminuição da carga tributária. Não dá para afirmar isso, né. Alguns, cenários, alguns nichos vão ter aumento de carga tributária. É uma expectativa, do nicho de atividade imobiliária, de incorporação e de loteamento, principalmente, pensando lá em 2033, quando
a IBS e a CBS estarão, funcionando de forma plena, a tendência, tá, eu não vou falar que isso vai acontecer, a tendência é que, com as regras de hoje, que a alíquota de CBS e de IBS elas sejam maior do que as alíquotas de tributo sobre o consumo que a gente tem hoje, tá? Principalmente pensando em RET, lucro presumido, e IS e COFINS cumulativo. Existe uma tendência da carga tributária do nosso segmento ser um pouco maior, com a reforma tributária. Então, alguns segmentos terão a sua carga diminuída, alguns segmentos terão a sua carga estabilizada, né? A mesma carga que eles têm hoje, eles terão com a reforma tributária. Infelizmente, alguns segmentos terão a sua carga aumentada, terão essa carga elevada. Inclusive, eles fazem menção ao imposto de renda zero, e é um projeto de lei que está em andamento, porém eu vejo que não convém citar esse projeto de lei, porque ele não tem relação com a reforma tributária que já foi, sancionada, a reforma tributária que já está valendo no fim das contas. Eu acho que aqui já é uma questão de, eh trazer um pouquinho de marketing, trazer um pouquinho de aprovação social, sem necessariamente impor, algum entendimento, algum raciocínio técnico por trás, né, deste post da Receita Federal. Pelo que a gente consegue observar desse post, eu vejo que foi um post bem infeliz pela Receita Federal. A intenção, quando a gente observa principalmente a capa inicial, é uma intenção boa, porque existem alguns influenciadores no YouTube, principalmente nas outras redes também, mas existem alguns influenciadores, publicando, propagando essa mensagem de que, acabou a sonegação, que o CIB vai acabar com tudo, que o valor de referência vai acabar com tudo, que o IPTU vai aumentar, e são diversas informações que carecem de um embasamento técnico, que é o que eu prezo aqui nesse canal, e eu vejo que é papel da Receita, de fato, combater esse tipo de, informação que não condiz, certo? Porém, cara, para você combater algo deste nível, e sendo você a Receita Federal, eu entendo que deveria ela trazer informações condizentes também, um pouco mais de embasamento, um pouco mais de cuidado na hora de publicar, uma notícia dessa, poderia trazer frutos melhores para a Receita Federal. Por exemplo, em relação a essa questão de não haver uma nova tributação, a Receita Federal poderia falar tudo que eu vou falar, que eu falei, na verdade, em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre as alterações para quem trabalha com bens imóveis. Falar sobre o redutor social, para quem tem locação, a possibilidade de, por exemplo, você que trabalha com locações, principalmente você que está pejotizando essa atividade, de deduzir despesas com condomínio, deduzir taxas, de deduzir o IPTU da sua base de cálculo, a possibilidade de você agora tomar créditos de IBS, de CBS para poder abater dos seus débitos. Por exemplo, se você tem uma imobiliária que é do lucro presumido, que é do lucro real, que é do Simples Nacional, havendo destaque na emissão do documento fiscal, que essa imobiliária ela emite para você, esse débito destacado na nota fiscal você poderá utilizar como crédito, desde que o débito ele seja extinto por você ou pelo fornecedor. Então são diversas nuances, diversas possibilidades que a Receita Federal poderia trabalhar para fazer esse post, para combater esse tipo de notícia falsa, no fim das contas, mas que foi muito infeliz, tá, na minha opinião. Então, como infelizmente a Receita Federal não teve sucesso nesse post, eu vou te convidar a ver os meus vídeos aqui sobre reforma tributária, sobre as pessoas físicas que podem pagar IBS ou CBS. Sim, eu tenho uns vídeos aqui, eu vou deixar na descrição aqui para você poder ver depois desse vídeo, sobre as alterações para quem trabalha com bens imóveis, e eu também tenho conteúdo que você vai poder estudar, que você vai poder se aprofundar. Então o vídeo de hoje era basicamente isso, mostrar esse posicionamento da Receita Federal e tentar, expor para vocês, qual é a informação correta, qual é a informação que, na minha opinião, condiz com a realidade. Eu vejo que faz sentido trazer essa informação para vocês. Tem diversos vídeos aqui no meu canal sobre a reforma tributária de verdade, então eu extraio as minhas informações direto da fonte, direto da lei complementar, direto da Constituição Federal, e trago aqui para vocês de forma facilitada. Então, eu espero que vocês gostem dos meus conteúdos sobre reforma. Se esse vídeo de React ele fez
sentido, fez algum sentido para você, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, para o YouTube também recomendar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse post da Receita Federal. Você é contador, você é empresário, o que você achou desse deslize da Receita Federal. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, para que você fique antenado aí sobre os assuntos de contabilidade, de construção civil, de reforma tributária também. Então ativa o sininho, além de se inscrever para você ter acesso ao vídeo assim que ele for que eu poste o vídeo aqui para vocês. Fica ligado que essa semana terão mais vídeos aqui no canal e valeu!